8 de janeiro de 1951, 8 horas da noite. O Brasil todo paralisado na frente de um aparelho de rádio. Um cômodo soou. Entra no ar O Direito de Nascer, uma novela que fez história e virou história. Vamos agora, eu e de Noel Santana, conversar sobre O Direito de Nascer, uma novela que fez história. Olá, amigos, tudo bom? Valeu, de Noel. Olá, Roberto. Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos e eu tendo a alegria de mais uma vez também de poder participar com você dessa nossa TV Carioca da Gema, exatamente nesse capítulo que nós temos aqui, nesse programa que nós temos toda semana, que é a história do rádio. Aliás, Roberto, até quero sugerir aqui, sugerir a todos os diretores de universidades que, por gentileza, peçam aos seus alunos, principalmente os do segmento de rádio e televisão, que assistam exatamente o nosso programa aqui, A História do Rádio, aqui pela nossa TV Carioca da Gema. É ou não é, Roberto? Eu acho que já devia até fazer parte do currículo esse nosso programa. Não tenha dúvida, porque nós aqui fornecemos muito conteúdo. Exato. Aqui a gente não joga a conversa fora. Aqui é conteúdo. E, às vezes, os nossos universitários precisam se reportar a trabalhos que contem histórias, que contem conteúdo. Exato. E nós aqui temos bastante conteúdo. Exatamente. Eu acho interessante a sua sugestão, embora eu seja suspeito, porque é legal, é divertido, você escuta, você aprende, e é legal, é importante isso aí. E são coisas que a gente conta aqui que não estão nos livros, que não estão nos compêndios, que é a história viva, porque é uma história viva, contada por quem a viveu. Porque Exatamente. eu e de Noel trabalhamos em rádio, começamos muito jovens e vivemos esse período. E, bom, quer dizer, a partir do primeiro, nós éramos ouvintes de rádio, porque gostávamos de rádio. E depois, por gostarmos de rádio e termos vocação, fomos trabalhar em rádio. Exatamente. Então, nós que estávamos ouvindo pelo alto-falante, fomos falar no microfone. Quer dizer, nós estávamos também contribuindo com aquele veículo. Então, essa é a minha missão. Eu considero isso, de Noel, uma missão. Isso. Preservar a memória do rádio. Não, e digo isso com muito orgulho. Não fosse você, professor, né, Roberto? Independente de tudo, a sua própria formação o induz a fazer isso aqui nessa nossa TV Carioca da Gema, que nesse nosso programa A História do Rádio. Automaticamente você vai sendo um professor, mas um professor boa praça, que não reprova, que não dá nota, não é verdade? Que é acessível. Então, Exatamente. isso é muito importante. Exatamente. Bom, nós vamos falar do Direito de Nascer. Porque essa novela ela entrou no ar em 8 de janeiro de 1951, às 8 horas da noite, no tradicional horário de novelas da Rádio Nacional, que se manteve no ar durante várias décadas, que se chamava Rádio Teatro Colgate-Palmolive, patrocinado por esses produtos e que davam título ao radioteatro, e alcançou uma audiência muito grande, porque é bom repetir sempre para os mais jovens que o rádio foi o grande veículo de comunicação dos anos 30, 40, 50, até meados de 60, em que ele passou a dividir depois, então, com a televisão. Mas o rádio, não o rádio como nós conhecemos hoje, e nós vamos falar isso mais adiante,
mas aquele rádio espetáculo, que era o rádio das radionovelas, dos grandes programas montados, que são aqueles programas com orquestra, com elenco de radioteatro, com coro, programas muito caros, e os noticiários famosos, os radiojornais, os programas musicais, e os programas de auditório. Esse era o rádio desse período que eu citei. E na vertente das radionovelas, a Rádio Nacional desenvolveu uma tecnologia muito interessante, que foi desenvolver uma linguagem própria, que era a linguagem radioteatral, criando condições técnicas insuperáveis, como nenhuma outra emissora de rádio da América Latina conseguiu desenvolver. E nós vamos até, de Noel, sugiro que num dos próximos episódios do nosso programa, a gente fale um pouco dessa tecnologia que a Rádio Nacional desenvolveu, que foi o radioteatro, o estúdio de radioteatro da Rádio Nacional. Que parecia uma casa de boneca, né, Roberto? Exato. A gente depois pode desenvolver isso, porque isso dá um programa só falando disso. Dá um programa só falando disso. E nesse estúdio de radioteatro havia várias novelas, e uma novela que fez época foi O Direito de Nascer. E eu estava falando do poder do rádio nessa época. Era um Rio de Janeiro diferente do Rio de Janeiro que nós temos hoje. Muito diferente. As casas, não havia violência. Era uma cidade tranquila, se chamaria até uma metrópole bucólica, que poderia ser difícil, mas era. O Rio de Janeiro era uma metrópole bucólica, e eu era garoto, e você também deve se lembrar disso, que nas noites de verão as pessoas botavam as suas cadeiras na calçada e vinham conversar com os vizinhos com cadeira na calçada. É verdade. E foi até imortalizado naquela música Gente Humilde, que o Chico fez com o Vinícius, que são casas com cadeira na calçada, né? E é verdade. E escrito em cima que é um lar. Isso. E na varanda, flores tristes e vadias, né? Então, é isso. Esse era o Rio de Janeiro. E no dia que foi lançado O Direito de Nascer, 8 de janeiro de 1951, era verão. E as pessoas, então, puseram cadeira na calçada, aumentaram o volume do rádio da sala de jantar, abriram as janelas da casa e, na calçada, escutavam a novela, ali junto com os vizinhos. É um negócio bonito que realmente hoje não existe mais. Não. Né? Hoje não pode mais fazer isso, né, Roberto? Vão roubar as cadeiras. Se não entrar em casa dentro, né, Roberto? Claro. Essa é a realidade. De fato, era uma coisa muito... quer dizer, você falando isso hoje, dá a impressão assim de que era um sonho. Não era um sonho, era uma realidade cotidiana, em que todo mundo, as crianças brincando nas ruas, né? Não existia tanto movimento de automóveis e motos, né? Então a coisa transcorria assim com uma serenidade muito grande. É como você disse, enquanto os pais e os adultos ouviam novela, principalmente as mulheres, né? Mas os homens discretamente ficavam escondidos. Ô, Roberto, os homens ficavam, como se colocava o rádio muito alto, os homens muitas vezes ficavam dentro de casa fingindo que não é nada, não, mas estavam ouvindo a novela. Não é nada, nem nada, mas estavam ouvindo a novela. Mas para a rua, exatamente, iam as mães com os filhos, e os filhos brincando nas ruas, de bicicleta, nem tantas, porque não existia essa proliferação de bicicleta como existe hoje. Mas era a criança não ficava presa a um computador, não, ia para a rua para brincar de pique, para jogar bola, em suma, essas coisas, brincar de roda, essas coisas todas que a criança,
Hoje em dia, no meu entendimento, deixou muito de fazer, já não faz mais. É muito raro. Faz às vezes, quando faz na escola, né, mas não é mais aquela coisa que era espontâneo. É como você disse, as famílias iam para as ruas, ou assistir a novela com as cadeiras lá de fora. Olha, tem coisas curiosas, Roberto. Eu me lembro exatamente, no verão, principalmente, com moringas d'água, né? Porque, não é verdade? Porque não existia essa facilidade do gelo, não existia essa facilidade de um isopor. Então, muitas pessoas levavam as moringas d'água para beber sua aguinha ali, saudável, fresquinha, e com aquele gostinho de barro. A, eu adorava. Delícia. E dava a ideia de que a água estava sempre fresca. Fresca no sentido sei lá, de sabor mesmo. Ah, É, bons tempos. Não é saudosismo, não. Acho que era bom, era. eram Quando hábitos simples que exatamente, pontuavam o cotidiano das exatamente, cidades. Isso não exatamente, era característica do Rio de Janeiro, não. Era uma característica de várias cidades do Brasil, exato. em que havia o conceito de vizinhança. Isso, As pessoas não viviam cercadas dentro de suas casas. isso, Havia um conceito de vizinhança. E o rádio era um veículo que pontificava esse hábito cotidiano. Ele contribuía para esse congraçamento. E nessa noite, quando a novela O Direito de Nascer surgiu, ela rompeu com alguns preconceitos que a gente vai falar mais adiante. Era uma novela também cubana, como a gente viu no episódio anterior, em Havana, a Rádio de Havana tinha várias novelas. Nós falamos de Em Busca da Felicidade, e houve também essa novela cubana escrita por Félix Cañé, que foi traduzida por Eurico Silva. Eurico Silva era um ator português que veio para o Brasil e aqui se estabeleceu. Ele dirigia programas na Rádio Nacional. Eu mesmo tive a oportunidade de ser dirigido pelo Eurico Silva em várias ocasiões. Era um homem de poucas palavras, era um homem muito elegante, um senhor que usava os ternos bem cortados e era uma pessoa muito fina, de hábitos finos. O Eurico Silva, ele dirigia algumas novelas na Rádio Nacional. E eu tive a honra de ser dirigido por ele no Clube Juvenil Todd, onde eu trabalhei a partir de 1952, quando eu tinha ainda 14 anos de idade. O Eurico Silva acumulava as funções de novelista e diretor ensaiador. Ele não falava no microfone. Pois bem, pois foi o Eurico Silva que fez a tradução do Direito de Nascer. O Direito de Nascer, o nome está dizendo tudo, né? O Direito de Nascer. Vocês vão ver por que esse título. Ele conta a trajetória sofrida de Maria Helena do Juncal, vivida na novela por Izzy de Oliveira. A Maria Helena do Juncal era filha de um oligarca chamado Dom Rafael do Juncal. Era um homem muito conservador, muito rígido, dono de vastas terras. E eis que a Maria Helena engravida. Ela engravida e como solteira. Está me ouvindo imagina, aí? tô ouvindo. Você só Tá, ficar agora de cabeça para baixo, de lado, né. Mas olha tá. aqui, mas o Roberto Pronto. voltou agora. É, Mas o que era um crime capital, né, engravidar, assim, Mãe mãe solteira. solteira, meu Deus do céu. Mas Mãe conta, solteira. mas leva aí, vai conta a história, por favor. Imagina o impacto. Nossa Quando ela senhora, comunica ao Dom Rafael, que era um nossa homem senhora. altamente conservador, muito rico, conservador, que está grávida, o Dom Rafael fica ensandecido. Ensandecido. E ele, então,
briga com a filha e bota a filha, esconde a filha e vai impedir o nascimento dessa criança. Vai impedir o nascimento dessa criança. Por quê? Porque ele não admitia que o neto dele fosse produto do pecado. Nossa produto Senhora. do pecado. Você vê que coisa, né, estranha, né? Então, aí o que a Maria Helena faz? Ela foge, ela tem a criança de uma maneira escondida e ela foge com a criança. Ela se esconde com a criança. E Certo. quem vai buscá-la, quem vai salvá-la, é uma negra que era chamada Dolores. A negra, quando o neném da Maria Helena nasce, a negra some com a criança, desaparece com a criança e vai se esconder no interior de Cuba e com a criança. E a mamãe, chamada de Mamãe Dolores, era uma negra, e ela cria, é um menino, ela cria esse menino. Educa o menino com enormes dificuldades, e esse menino cresce, fica um rapaz muito bonito, e se forma, estudioso, inteligente, ele se forma e se transforma num médico. Agora, imagina o que acontece. O Dom Rafael julga que a criança morreu e esquece, né? Sim. E a mamãe Dolores cuidando da criança escondida. A Isis de Oliveira, a Maria Helena, desgostosa com isso tudo, se recolhe a um convento e vai ser a Soror Helena da Caridade. Eita. E a novela, então, segue, né? Você vê Claro. que história, né? Que história. Era um drama muito intenso. Claro, existem outras histórias como paralelas, como a gente conhece na telenovela. Tem uma história principal e tem histórias adjacentes, né? Que correm paralelamente. É a técnica da novela. Roberto, agora você falou na Isis de Oliveira, né? Isso. Muito bem. Eu me lembro perfeitamente de que a Mamãe Dolores era a Yara Salles, que era uma brilhante atriz, né? Casada com Heber de Boscoli, e que fazia o trio do osso, né? Que era exatamente... Isso. Não era isso? Era exatamente ela, o Heber e o Lamartine Babo. Isso. Eu me lembro, rapaz, o Roberto, eu fui tantas vezes assistir ali na Praça Tiradentes, era no teatro, se não me engano, Recreio, que era lá no fundo, que não existe mais, daquela rua ali, o João Caetano não, o outro que eu não me lembro, que é bem na esquina ali Era o Carlos Gomes. O Carlos Gomes, exatamente. Eu fui inúmeras vezes levado pela minha avó a assistir o Trem da Alegria, que era um programa de auditório sensacional, apresentado exatamente pelo Trio de Osso. E espetaculares eram eles, como apresentadores. O Weber era muito bom, a Yara magistral e o Lamartine Babo também. Era um programa alegre, feliz, com muita música, muita alegria, muita distribuição de brindes. É sensacional, ou não é? É o Trio de Osso, que era uma caricatura que tinha o Trio de Ouro. Isso, que era o Erivelto, a Dalva e o Nilo Chagas. Com certeza. E eles então criaram, porque eles eram muito magros, né? O Trio de Osso. Com certeza. Fez muito sucesso. Com certeza. Mas voltando a Yara Salles, já devia ser uma gozação do Lamartine, né? Que era um grande gozador, né? Exatamente. Certamente foi ideia dele. Mas aí, perdão de tê-lo interrompido. Voltando ao Direito de Nascer, a Yara Salles, bem lembrado por você, fazia a Mamãe Dolores. Isso. A voz da Yara Salles, fazendo a Mamãe Dolores, ficou irreconhecível.
irreconhecível. Era um personagem que os ouvintes imaginavam mente a Mamãe Dolores, uma negra gorda, de rosto redondo, pele muito fina, e essa negra de coração muito bom, ela criou o Alberto Limonta, um menino que ela escondeu depois de nascido, porque o Dom Rafael queria matar arranjou uns capangas para matarem o menino, matar o neto. Bom, vida que segue, esse menino, o Alberto Limonta, se forma em médico. E o Dom Rafael ignora que o Alberto Limonta é o neto dele. Porque o Dom Rafael tem um AVC. Ele tem um AVC e ele perde a fala. Ele está lúcido, mas ele perde a fala. E quem cuida dele, quem cuida do Dom Rafael, adivinha quem é? O doutor Alberto Limonta, o neto do Dom Rafael. Mas, claro, nem o Alberto Limonta sabe que aquele cara que está ali é o avô dele, não sabe, claro, e nem o Dom Rafael sabe que o médico que praticamente salvou sua vida é o seu neto. Você imagina uma ironia como do isso vai destino. render na novela, né? Como isso vai render. Bom, aí é claro que o Alberto ele namora. O Alberto é vivido pelo Paulo Gracindo. É bom que eu diga para vocês o seguinte: o Dom Rafael do Juncal é vivido pelo Sancler Lopes. O Sancler Lopes. O Alberto Limonta, médico já adulto, é vivido por Paulo Gracindo. A Soror Helena da Caridade é vivido por Isis de Oliveira, que era a mãe do Albertinho Limonta. E o Alberto Limonta vai começar a namorar uma menina muito bonita, que é a Isabel Cristina, que é vivido pela Dulce Martins. Acontece que aí veio a história, né? O Alberto Limonta é namorado da Isabel Cristina e entra uma outra mulher, jovem, bonita também, muito fogosa, muito assanhada, chamada Graziella. Essa Graziella começa a dar em cima do Alberto Limonta, começa a dar em cima dele. A Graziella é vivida pela Thalita de Miranda. Então, já começa a surgir aí um triângulo amoroso, que é o Paulo Gracindo, Alberto Limonta, a Dulce Martins, a Cristina, e a Thalita de Miranda, que dá em cima do Alberto Limonta, que era uma mulher. Ela é muito rica, era uma mulher muito rica, muito fogosa, que joga para cima do Albertinho Limonta. Então, o negócio vai rendendo por aí, né? Isso já era uma história paralela, né, Roberto? Já é uma história paralela, vivida por uma segunda geração, né? Isso. Finalmente, a Soror Helena da Caridade descobre que o Albertinho Limonta é o filho dela. Uhum. E a Mamãe Dolores guarda o segredo. Mas eu agora já não me lembro como é que a Isis de Oliveira, a Soror Helena da Caridade, descobre que o Albertinho Limonta é o filho dela. Então, é toda uma emoção muito forte. E o Dom Rafael do Juncal acaba também descobrindo que o Albertinho Limonta é o neto dele. Que confusão, hein? Mas o Dom Rafael, não pode, porque ele não fala. Ele sabe de tudo, mas ele não tem condição de falar. Ele fica mudo.
Aliás, o Sancler Lopes faz realmente o papel de mudo. Ele apenas emitia alguns sons, mas ele era lúcido, mas ele não tinha condições de externar aquele sentimento dele. Ô, Então, Roberto, Roberto, essa que... novela chegou a ter uma audiência acima de 73%, Nossa Senhora! que era uma coisa espantosa para a época. Uma novela transmitida pela Rádio Nacional, em ondas curtas, para todo o país, e eu diria que praticamente as pessoas paravam para ouvir o Direito de Nascer. Foram 2 anos no ar, batendo todos os recordes de audiência. Uma vez eu vivi um lance desse. Era um capítulo do Direito de Nascer, que era 8 horas, de 8 até 8h25, e meus pais tinham um compromisso. Eles não tinham como faltar esse compromisso. E eles tinham que sair de casa justamente no horário da novela. Não tinha radinho de pilha, né? Não tinha esse negócio, vou ouvindo pelo caminho a novela, não tinha. E eu me lembro como se fosse hoje, eu descendo uma rua de subúrbio onde a gente morava, que era a Rua da Bela Vista, ali no bairro do Engenho Novo, e a gente foi ouvindo a novela. A gente foi ouvindo a novela porque, como todas as casas estavam com seus rádios ligados na novela, ecoava. A gente foi descendo a rua e foi escutando a novela, né? Foi escutando. E eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, a novela, a gente não está acompanhando a novela, não. A novela que está acompanhando a gente. Quer dizer, então, e curioso que eu tive esse pensamento, anos depois, sei lá, 20 ou 30 anos depois, o Márcio Nunes deu uma entrevista para o Luiz Carlos Saroldi, que você conheceu na Rádio JB. O Márcio Nunes falou o seguinte: no Brasil, você não acompanha a novela, que acompanha você. Cara, eu acho que o Márcio Nunes tirou isso de mim, poxa, não é possível. Agora, Roberto, eu quero fazer um adendozinho aqui a uma coisa que você falou anteriormente, depois nós retomamos desse ponto. Mas quando você disse que o Sancler Lopes era o Dom Rafael. Dom Rafael. Então, o curioso disso tudo é a imaginação, a criatividade do ser humano, né? Que espetáculo que o rádio consegue fazer. Que ainda consegue, até hoje consegue. Mas, exatamente, ele era mudo. E aí, quer dizer, era mudo, ele estava... Perdeu a voz. Que, diga-se de passagem, você até modernizou. AVC, né? Naquele tempo não era com essa terminologia de AVC. Derrame cerebral. Exatamente, era derrame. Mas a criatividade da imaginação é uma coisa, né, inimaginável. Então, imagina as pessoas ouvindo rádio e está ali, obviamente, um diálogo do médico, do Albertini Monta, com a pessoa que está doente, sem o poder de falar, ouvindo, mas sem o poder de falar, e as pessoas imaginando isso, né? Como é que é isso, né? E o cara, e de vez em quando, como você bem o disse, o Sancler Lopes soltava, balbuciava alguma coisa, mas que interessante que o que eu quis abordar nesse momento é exatamente o poder do rádio, o poder da imaginação. A que ponto o rádio levava e ainda leva até hoje as pessoas. Desculpe aí essa intromissão, desculpe no sentido de quebrar um pouquinho o assunto, mas é que senão ficaria muito para trás. Mas vamos lá. Você falou aí da Yara Salles vivendo a Mamãe Dolores. Mamãe Dolores. Os ouvintes construíram na sua mente, na sua imaginação, como era a Mamãe Dolores. Nunca ninguém disse que ela era gorda, só sabia que ela era negra.
Mas o personagem que os ouvintes montaram nas suas mentes da Mamãe Dolores era uma negra, gorda, de sorriso bonito, pele fina, rosto largo, rosto redondo. Quando o direito de nascer, nos anos 60, 64, 65, veio para a televisão, o personagem construído pela televisão era exatamente um personagem construído pelos ouvintes na sua mente de rádio ouvintes. Quer dizer, o personagem já estava montado. Na imaginação, claro. Uma radioatriz, uma teleatriz que encarnou o personagem idealizado pelos ouvintes, que foi a Mamãe Dolores. É isso mesmo, é isso mesmo. O poder do rádio é uma coisa interessante. Muito. Eu esqueci de falar do homem que engravidou a Maria Helena. Porque ele é muito importante, Roberto. Quem fazia o papel era um radiator chamado Paulo César. O Paulo César só fazia papel de cafajeste nas novelas da Rádio Nacional. Era tão interessante que, quando o Paulo César entrava numa radionovela, já se sabia, esse cara vai ser um pilantra. E era mesmo, porque ele tinha uma voz, uma boa voz, uma belíssima voz, mas ele era um ator que interpretava com tamanha dignidade os seus personagens, que eram geralmente personagens pilantras, cafajestes. Então, esse personagem pilantra e cafajeste era o Paulo César. Foi ele que engravidou a Maria Helena. E acontece que esse Paulo César, que por sinal era uma excelente pessoa, ele começou a receber cartas e mais cartas dos ouvintes da Rádio Nacional, esculhambando com ele, entendeu? Você é um pilantra, você é um sem vergonha, você desonrou a Maria Helena. Pois mas esculhambava. Ele praticamente ele era um cara execrado. Porque, Roberto, em verdade, naquela fase da vida, né, essa coisa, você falou a palavra exata, ele desonrou, né? A mulher, quer dizer, a mulher não tinha culpa nenhuma, a culpa era só do homem, não é mesmo? Exatamente. Pois é, Exatamente. isso que cá para nós, que me perdoem, mas é um absurdo. O pecado, ele é conjunto, né? Não é pecado só de um lado, não é só o homem quem pecava. A mulher também, se é dito assim, também o fazia, né? Exatamente. Então, porque a Maria Helena gostava dele, né? Então, gostava dele. então. E ele era um cara muito habilidoso, charmoso, bonito. E deu o recado. Como se dizia antigamente, fez mal. Fez mal, pois No tempo, fulano fez mal. E ela gostava fulano dele, fez né? mal a moça. Quer dizer, fez mal, fez mal ou fez bem, né, de Noel? Eu acho que ele fez foi muito bem. Pergunta para a moça. Pois é, tanto que ela gostou. Não acha não, Hugo? Não fez bem? Então, o Hugo também acha que ele fez bem. Claro, fez muito bem, por sinal. Agora, tinha outros atores, por exemplo, o Mário Lago. O Mário Lago trabalha nessa novela também. Ele faz um amigo do Dom Rafael, que era o Dom Mariano. Dom Mariano era o Mário Lago, que era amigo do Dom Rafael. Ô, Roberto, eu posso pedir uma pausazinha a você aqui, antes de falar sobre o Mário Lago, pedindo a todos que, depois de uma aula que o Roberto dá, como essa aqui de rádio e televisão, e que, obviamente, prazerosamente muitas pessoas estão assistindo, que você, por favor, ajude a nossa TV Carioca da Gema. Como? Simples, muito simples. O sino, compartilhe e se inscreva no canal. O like, sino e inscrição no canal. Nós estamos precisando disso.
E nós contamos, obviamente, com a sua boa vontade, com a sua participação e o bom entendimento desse brilhante trabalho que nós estamos fazendo aqui na TV Carioca da Gema, como no caso de hoje, com o Roberto Salvador, com a história do rádio. Por gentileza. Agora, é o tal negócio, né, Roberto? Avisa todo mundo. Eu queria até fazer um pedido aqui ao Stepan Nercessian, que, obviamente, por gentileza, avise lá no Retiro dos Artistas, que muitos daqueles artistas que estão lá viveram essa época e que eles possam assistir também a nossa TV Carioca da Gema todos os dias. Né? Nós temos um programa todo dia, mas especificamente aos sábados para assistir a história do rádio. Gostou dessa, Roberto? Pedi bem? Beleza. Beleza. Então, Claro. Então agora, Mário Lago, Roberto, desculpe. O Mário Lago fazia o papel de um amigo do Dom Rafael, que era o Dom Mariano, que era o Mário Lago. A novela tinha vários outros participantes, tinha o Roberto Faisal, fazia também uma participação. Bom, era um elenco grande. Maravilhoso. Porque você, para ter uma novela 2 anos no ar, você tem que ter uma história central, uma história central que chame, que tenha apelo. Você tem uma quantidade de artistas, de personagens, porque senão fica muito enfadonho, fica tudo em cima da mesma ação, né? Então tem que ter uma técnica, né, de quem escreve novela. Cada capítulo durava 25 minutos. A novela entrava no ar às 8 horas da noite, em ponto, e tinha um intervalo, com 8 minutos de novela, tinha mais ou menos na metade, tinha um intervalo comercial, ao som da Fascinação, né? Que nós já mostramos aqui, né? Que eram as mesmas músicas que tocavam na novela Em Busca da Felicidade. E depois entrava, às 8h25, entrava o Repórter Esso, pontualmente. Então, a novela se desenrolava da seguinte maneira: ela tinha um ritmo cadenciado. Tinha um narrador, que era o Nélio Pinheiro, uma voz muito bonita. Ele ia narrando, descrevendo o cenário e aí entravam os personagens. Então, era uma história cadenciada. Cada capítulo durava 25 minutos. Como eu falei no outro dia, você não pode ter uma coisa muito longa, porque o tempo de atenção em rádio é pequeno. E no final do capítulo, tinha uma cena forte que era o gancho para o capítulo seguinte, né? E assim ficava todo mundo esperando o que ia acontecer. Detalhe importante: a novela não era diária. A novela era segundas, quartas e sextas. Por quê? Às terças, quintas e sábados entrava uma outra novela com outro patrocinador, que era o da Sidney Rossi. Era o Melhoral, era o Astrigosol, Pílula de Vida do Dr. Rossi. Da Sidney Rossi, né? Isso. Então, segunda, quarta e sexta era um patrocinador, que era a Colgate-Palmolive, e as terças, quintas e sábados era outra novela, outro patrocinador e outro estilo de novela. Já não era aquele estilo da novela de segunda, quarta e sexta. Não tinha narrador. Já a novela corria por si mesmo, era um outro formato, mas sempre com artistas importantes. E o narrador ia descrevendo, ia desenrolando a novela. Daí eu já falei no outro dia, esse nome, novela, novelo. Você pega um novelo de linha, um novelo de lã, vai desenrolando. Assim é a novela, vem de novelo. É uma história que vai se desenrolando e se desenrolando. Agora, queria contar um fato curioso do Direito de Nascer,
como a influência era grande nos ouvintes. Quando a Maria Helena engravidou, a Isis de Oliveira, que era a atriz que fazia a Maria Helena, ela começou a receber enxovais de criança, entendeu? Começou sapatinho de criança, camisinha de criança. Ela tinha uma coleção, chegavam pacotes no departamento de correspondência da Rádio Nacional, que ficava no 19º andar, e eram pacotes de correspondência com presentes para o bebê da Isis de Oliveira, o bebê que ia nascer. Quer dizer, essa história curiosa que eu queria trazer para vocês. A novela O Direito de Nascer não foi uma exclusividade do Brasil. Outros países, inclusive países de língua espanhola, também transmitiram O Direito de Nascer. Mas em língua portuguesa foi apenas a Rádio Nacional que transmitiu. Essa novela, como eu citei aqui, foi para a televisão também, mais precisamente para a TV Tupi, gravada em videotape. Já nessa época, já foi em meados dos anos 60, já tinha videotape e a novela era gravada em videotape. Mas é bom que se diga que, lamentavelmente, como aconteceu com o Jerônimo, como aconteceu com outros programas de rádio, quando transportados para a televisão, não alcançaram o mesmo sucesso. Porque é uma diferença. A gente fala isso muito aqui. No rádio, o ouvinte constrói os seus personagens na sua mente. E na televisão, às vezes, há uma certa decepção. Mas eu imaginava aquele fulano assim, fulano é assado. Entendeu? Então, há uma certa decepção. E também é bom que se diga que a televisão dos anos 60 ela tinha uns equipamentos muito pesados e a grande parte das cenas eram feitas em estúdio. E a novela carecia, a telenovela carecia de dinamismo, de beleza, porque ficava restrito aos cenários artificiais de estúdios. Quer dizer, e o rádio não, o rádio tinha a facilidade de lançar mão daquilo que eu digo, que é o que o ser humano tem de mais nobre, que é a sua imaginação. Isso. E o ouvinte viajava, né? Viajava, isso. O que não podia ser com a televisão. Evidentemente, hoje em dia, as câmeras de televisão ganharam mais maleabilidade, são todas mais compactas, isso. Câmeras menores, e a câmera pode ir em vários lugares, que naquela época, aquelas câmeras pesadas, do tamanho de um armário, não tinham essa facilidade. É verdade. Então, o Direito de Nascer, já pelo seu próprio título, embute uma série de questões que eu digo, de Noel, que até hoje são um desafio, que são até um desafio. Eu estou falando de 1951. O aborto era quase que uma palavra proibida. É verdade. E nunca foi usada. Essa palavra nunca foi usada no rádio. A palavra aborto era um tabu. E, bom, se hoje ainda imaginem, em 1951. Embora o aborto do filho da Maria Helena, que ninguém sabia se era menino ou menina, porque nessa época era impossível, não tinha ultrassonografia, foi sugerido. O Dom Rafael disse: esta criança não pode nascer. Ora, se essa criança não pode nascer, claro. O que vai fazer com o feto? É ou não é? É um aborto. Exatamente. É um aborto. Só que essa palavra jamais
foi pronunciada. Então, na verdade, o Dom Rafael queria que a Maria Helena, sua filha, interrompesse a gravidez. E isso aí era um tabu, mas ela não interrompeu, ela teve, o filho foi sequestrado, digamos assim, pela mamãe Dolores, que o transformou num médico de sucesso, que foi o doutor Albertinho Limonta. E por que você vê uma negra ignorante, dotada de um belíssimo coração, é que vai criar o neto de um homem poderoso, como era o Dom Rafael. Você vê que isso aí, como diziam os meus pais, os meus avós, isso aí dava muito panos para manga, não é? E Roberto, e escondido, né? Ela criou ele Escondido. escondido, quer dizer, imagina bem que situação, que coisa complicada, difícil, né? Para ela criar Exato. essa criança. Essa novela rompeu com alguns preconceitos. Quer dizer, as liberdades sociais, a injustiça social, a prepotência dos poderosos, a prepotência do Dom Rafael, homem poderoso, rico, dono de terras, a arrogância dele e a arrogância de determinados personagens, tudo isso, de Noel, indo no contraponto da gratidão, né? Da solidariedade da Mamãe Dolores, da renúncia e do amor verdadeiro. Quer dizer que essa novela tocou em alguns pontos muito nevrálgicos da sociedade brasileira, apenas não, da sociedade de um modo geral, porque essa novela vai fazer sucesso em toda a América Latina. Ela foi traduzida, o original dela era em espanhol, né? Foi traduzida para o português por Eurico Silva, mas ela fez sucesso na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, sem falar no sucesso também em Havana, né? Claro, Roberto, ela é originária de Cuba. Ô, Roberto, eu fico imaginando, eu acho o seguinte, eu acho que O Direito de Nascer foi a novela mais famosa de todas. Eu acho que Sim, nenhuma outra novela atingiu um grau de popularidade e de audiência tão grande quanto O Direito de Nascer. Porque isso foi uma coisa muito duradoura, né? Essa história, tanto que a Mamãe Dolores virou assim, tipo que como se fosse uma expressão popular. Ah, fulano é uma mãe Dolores, não é? Teve isso. exato. Quer dizer, de fato, para mim, no meu parco conhecimento, eu entendo que essa novela, O Direito de Nascer, até hoje foi a novela mais famosa, que mais audiência teve e que mais ficou marcada na memória popular. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente falou aqui no outro dia de Em Busca da Felicidade, Sim. que foi uma novela muito famosa que marcou época, porque ela transformou o mercado publicitário brasileiro. E ficou também 2 anos no ar. Mas O Direito de Nascer já vem 10 anos depois do Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade é de 1941 e O Direito de Nascer é de 1951, 10 anos depois, em que o rádio já estava muito mais consolidado, os transmissores das rádios já estavam mais poderosos, a onda curta já cobria o Brasil todo, então o Direito de Nascer, você disse com muita propriedade, foi, sem medo de errar, a novela mais famosa que o rádio conheceu. E ela já vem numa época, vem abordando temas nevrálgicos
temas que até hoje são um verdadeiro tabu. Apesar de muita coisa ter se modificado, a sociedade se modificou, a sociedade se transformou, os costumes se transformaram, mas ela vem numa época em que não existia pílula. Isso, ia Não falar havia, isso, Roberto. a Maria Helena engravidou-se, se Isso. ela tomasse pílula não teria engravidado, e vem romper com uma série de preconceitos, abordando temas nevrálgicos que jamais foram, que hoje são, né? Que hoje são abordados. As novelas, as telenovelas já tocam nesses assuntos, mas eu estou falando de 1951, em que a missa ainda era rezada em latim e o padre celebrava a missa de costas para o público na igreja. Então, as coisas mudaram e mudaram muito, muito mesmo. Pois é. Mas, de fato, você falou uma coisa muito importante aí. A pílula, de fato, revolucionou tudo, não é? Revolucionou fundamentalmente o comportamento feminino. Criou uma liberdade muito grande para a mulher. Obviamente não teríamos mais essa expressão, como você falou no início, que o Albertinho de Monta foi fruto do pai De dele, um pecado. de um pecado. De um Né? pecado. Mudou tudo, mudou completamente. Agora, de fato, a novela, poxa, ela também marcou uma época, até porque eu acho até que a partir daí, né, desse preconceito que existia, de que a moça cometeu um pecado e tudo mais, a partir daí foi se criando um novo conceito em relação, mesmo um pouco antes da pílula, um pouquinho antes da pílula, ao comportamento da mulher, que foi criando condições para que não houvesse uma situação como essa. Exato, porque olha só, você vê, é fácil da gente memorizar isso. A novela é de 1951, e início dos anos 50, e a pílula anticoncepcional chega ao Brasil no início dos anos 60. Isso. Ou seja, em 1961. E isso coincide com a emancipação da mulher. Isso. Porque em 1951 as mulheres eram submissas, não trabalhavam fora, a gente já abordou isso no capítulo, nosso episódio anterior. As mulheres não trabalhavam fora e a mulher só vai buscar realmente uma emancipação no Brasil no início dos anos 60, em que ela começa a trabalhar fora, ela começa a frequentar as universidades e é o período da pílula, da liberdade sexual, e a mulher, então, galga outros degraus que ela não ousava galgar antes disso. Então, vem aí uma transformação social muito grande. E o rádio atuou como um precursor dessa mudança toda. Exatamente. Eu me lembro, de Noel, poucas pessoas sabem disso, eu revelo agora para vocês. Havia uma instrução da direção da Rádio Nacional para todos os redatores, os autores de radionovela, que não podiam usar determinadas palavras. Por exemplo, a palavra aborto não podia ser pronunciada em rádio, em novelas. A palavra câncer, a doença câncer, não era citada nas novelas. E pasme, a novela Amante não era citada nos textos de novela. Claro, havia
uma relação paralela ao casamento, porque senão a história não tinha graça. Sim. Havia, mas a palavra amante não era pronunciada. Não era pronunciada. E quando a mulher... havia histórias, não foi depois do direito de nascer, houve outras histórias que narram aventuras de mulheres antes do casamento, mas não citava. A palavra virgindade também não poderia ser citada nos textos das novelas. Quando uma mulher engravidava ou tinha um relacionamento com outro homem antes do casamento, se dava uma volta enorme, sabe? Dava uma volta enorme para o ouvinte entender que aquela mulher foi para a cama com aquele homem antes de casar. Mas era uma volta enorme que dava, entendeu? Não dizia diretamente, tirava da sua cabeça, na sua mente, na sua imaginação. A fulana foi para a cama com o fulano antes de se casar com ele. A fulana engravidou. Mas isso tudo era dado de uma maneira muito sutil. Velada. O ouvinte é que tinha que entender aquilo. E engraçado, Roberto, você falou uma coisa também, como são os tempos. A mulher foi para a cama. Era uma expressão também que se criou para se divulgar esse fato, não é? De que houve um relacionamento anterior, principalmente ao casamento. Exatamente. Antes de casar. Antes de casar. Eita, tempo danado, hein? Pois é. Agora isso aí... Agora, Roberto, desculpe, mas atenção, pessoal, por favor. TV Carioca da Gema, compartilhe, dê o like, assine o canal, ajude a TV Carioca da Gema a crescer, porque nós aqui, como eu falei, não temos nada mais do que história com embasamento, história com conteúdo, o que eu acho muito importante relativamente ao que se apresenta por aí. Quando se vê muita Exato. futilidade, pouco embasamento, muita besteira, coisas absolutamente descabidas. Enquanto aqui não. De todos os programas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ainda não temos um programa aos domingos, mas teremos em breve, são todos eles com total embasamento, com total conteúdo. Então, assine, dê o like, compartilhe e nos ajude, é claro. Fala, Roberto. Exato. Olha, Dinoé, eu creio que nós esgotamos aqui o assunto do direito de nascer. Só faltou uma coisa. Não, Roberto, faltou uma coisa. Nós esgotamos até uma certa página, porque faltou o final da novela. O que aconteceu? Eu estou curioso para rememorar isso. Você lembra o que aconteceu, afinal? O Dom Rafael realmente morre sem saber, ele sabe que o Albertinho Limonta é o seu neto e ele se arrepende, porque, claro, você tem que dar um bom exemplo, né? Tem que dar um exemplo de altruísmo. É claro. Ele se arrepende, mas ele morre e o Albertinho Limonta acaba sabendo que o Dom Rafael é o avô dele e depois a Sora Helena da Caridade, e ela ela acaba se casando com um outro fulano. Então, o negócio é o seguinte... A madre casa, a Sora casa. Tudo bem, viu? Ela casa. Claro, toda novela que se preza, toda radionovela que se preza, tem que ter um final feliz. Isso. Todos os problemas são resolvidos. Isso. O Dom Rafael acaba morrendo, porque a maior penalidade que o cara mal recebia numa novela era morrer. Tu tem mais que morrer, desgraçado. Ele morria, mas para manter um certo padrão, entende?
ele mostra arrependimento. E o Dom, como é que é? O Dom Albertino de Monta se Isabel Cristina, e a mãe dele abandona o hábito e vai casar. Vai construir uma vida feliz com outro homem que ela conheceu, um homem bom, e todo mundo acaba feliz, todo mundo acaba satisfeito, e fica aí a história sempre contando bons exemplos. A mensagem final era sempre positiva. Ô, Roberto, e o negócio é o seguinte, quer dizer, o vilão da história acabou sendo o pai, o avô do Albertinho de Monta, né? Exato. Porque, apesar de que... mas a vida tem dessas coisas, né? Apesar dele estar, digamos assim, pensando bem, quem tinha razão era ele, né? Para o modelo da época. Ele que tinha razão, né? A mãe pulou o muro, né? E aí nasceu o Albertinho de Monta, mas quem ficou como o vilão da história foi o cara que simplesmente queria que a sociedade fosse daquele jeito como era na atualidade, toda certinha, sem esse pecado capital. E realmente ele acaba, na verdade, ele acaba sendo punido, né? Porque a novela não mostra que ele se deu bem, né? A novela não mostra que ele se deu bem. E a sociedade não ia aceitar que ele se desse bem, porque, na verdade, os costumes da época tinham que ser seguidos. Os bons costumes tinham que ser seguidos. Certo. Então, a novela dá um bom exemplo, e dá vários bons exemplos, mas mostra também, né, que o cara não pode ser... Então, é um negócio bastante polêmico. Controvertido, né? Há controvérsia. Mas resta também saber o seguinte, foi uma novela que ousou para a época, mas ainda não havia se libertado totalmente das amarras dos costumes antigos. Isso aí. Houve alguns passos à frente, alguns temas foram tocados, mas não houve ainda uma demonstração mais inequívoca de que as coisas estavam mudando, né? Isso aí depois seria mostrado para a sociedade nos anos seguintes, mas aí as novelas já não tocavam nesses determinados assuntos. Alguns assuntos permaneciam como tabus, né? Isso aí. Então é isso. Eu espero ter levado para vocês, com certeza, coisas interessantes aí a respeito dessa novela que foi, como você acentuou, a novela mais famosa do rádio brasileiro, O Direito de Nascer. Daí o nome já está dizendo, O Direito de Nascer. É isso aí. E não podemos, Roberto, mais uma vez, agora peço que você faça o nosso comercial aí, pedindo o like, né? Compartilhar e assinar o canal TV Carioca da Gema, né? O canal não, a TV Carioca da Gema. É isso que a gente pede. Roberto, mais uma vez, você deu um show. Essa é a realidade. Eu, particularmente, faço com tanta felicidade, com tanta satisfação, a minha participação aqui na história do rádio, na TV Carioca da Gema, não só por ter o prazer de estar perto de você, como também porque eu revivo momentos da minha vida, da minha história. Como eu falei outro dia, eu tanto quanto você, nós conduzimos a pauta da nossa vida exatamente em cima do rádio e da televisão. Correto? Exato. Então, Roberto, quem abre e fecha o programa é você, Roberto. Bom, agradeço a vocês o carinho do Di Noel, agradeço a oportunidade de eu contar essas histórias contadas por quem as viveu. A história do rádio contada por quem as viveu.
Foi o de Noel Santana e o Roberto Salvador. Um abraço para vocês. E nos próximos episódios nós vamos continuar falando das novelas, das radionovelas. A Isso gente aí. tem ainda umas coisinhas para contar para vocês. Um Agradecendo, abraço para todos. agradecendo a participação do Hugo Abreu aqui nas Carrapetas, né? E lembrando que o nosso estúdio aqui foi montado pelo Robson França. Isso é muito importante. Correto? Roberto, então vamos, né? Vamos deixar no ar. Espero que todos assistam muito. E compartilhem, assinem, façam tudo que a gente precisa que seja feito. Bye, bye. Um abraço. Até a próxima. Saudações radiofônicas. Saudações, até a próxima.